Glória a Deus. Chegamos a mais uma aula abençoada aí. Estamos encerrando aí a matéria merismos, né? Mas hoje, mais uma ou duas aulas aí a gente encerra. E nós estamos aqui, sempre a gente faz aí uma indicação de livros, né? Então, antes de eu concluir aqui a nossa matéria, aquilo que o Senhor tem a falar através aí dessa palavra poderosa, eu quero indicar para você alguns livros. O primeiro deles que eu gostaria de indicar é essa série de 3 livros de Watchman Nee, 3 livros maravilhosos: O Homem Espiritual, volume 1, volume 2 e volume 3, tá? Esses 3 volumes do Homem Espiritual, ele vai tratar exatamente sobre corpo, alma e espírito. Fantástico, fantástico, entra em detalhes minuciosos. Watchman Nee, O Homem Espiritual, da editora Betânia, volume 1, 2 e 3. Também de Watchman Nee, o poder latente da alma, o poder latente da alma, né? É isso que a gente falou alguma coisa durante essa semana aí, um clássico de batalha espiritual dos últimos dias, enriquecido com notas de rodapé e apêndices, como provar os espíritos de A.W. Tozer e testes para o sobrenatural de Phantom. Tá? Esse aqui é da editora dos clássicos, O Poder Latente da Alma. Esse aqui também da CPAD, muito bom, A Natureza Humana Explicada na Bíblia. Corpo, alma e espírito. O homem. O corpo, alma e espírito. E nós temos também aí acerca de Campo de Batalha na Mente. Campo de Batalha na Mente, Joyce Meyer, tem sido aí um grande best-seller, né? E está se tornando um clássico, porque fala muito aí sobre essa questão da batalha na mente, né? O que eu vou falar agora, eu falei, inclusive, numa das matérias dessa semana, desse ano já, que foi aquela mensagem de Myles Munroe. O que eu vou transmitir para você agora são alguns segredos espirituais acerca da oração de Myles Munroe. E essa mensagem aqui, ela está completa nesse livro aqui, olha. Compreendendo o propósito e o poder da oração, compreendendo o propósito e o poder da oração, de Myles Munroe. Mas também quero te indicar mais 2 livros de Myles Munroe: A Ideia Genial de Deus, Entenda a Intenção Original de Deus. Esse aqui é que ele fala como que Deus vai usar uma natureza caída, por que tinha que ter a árvore no paraíso. É esse livro aqui, tá? Sensacional. A Ideia Genial de Deus, e um outro livro de Myles Munroe também, Aplicando o Reino de Deus, tá? Esses 3 são sensacionais. Então essa é a nossa indicação literária para essa matéria. Bom, vamos falar um pouquinho acerca dos propósitos de Deus para a oração, ou seja, qual o propósito de Deus para a oração? Por que devemos orar? Né? É uma mensagem de Myles Munroe falada sobre segredos espirituais, a sabedoria da oração, ou então esse livro aqui, Compreendendo o Propósito e o Poder de Deus da Oração, tá bom? Se a gente observar, a gente vai ver que todas as religiões oram. Os muçulmanos oram, os budistas oram, os hindus oram, os espíritas oram, até mesmo os macumbeiros oram e os cristãos oram. Então a oração, ela não é uma coisa única nossa. A oração, ela é praticada por todas as religiões da Terra. Mas a pergunta então é: por que é que devemos orar a Deus? Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, para que devemos orar? Muitas vezes nós observamos em algumas igrejas que a menor reunião da maior parte das igrejas é a reunião de oração. As pessoas vêm ao culto de domingo, mas elas não vão à reunião de oração. As pessoas vão a musicais, vão a peças, vão a reuniões de ensino, mas poucos vão à reunião de oração. Muitas pessoas vão para cruzadas, reavivamento, mas não vão à reunião de oração. Elas vão a partes de estudos bíblicos, seminário, congresso, convenções, mas não gostam muito da reunião de oração. Por que a menor reunião é a reunião de oração nas igrejas? E a resposta que Myles Munroe dá, ele diz o seguinte: porque as pessoas não recebem a resposta das suas orações que fazem e o espírito humano se rebela contra o fracasso. E nós sempre fugimos daquilo que fracassamos. Porque nós oramos sempre e não temos resultado, então deixamos de orar. Nós gostamos de cantar, gostamos de adorar ao Senhor, nós gostamos de dar testemunhos, gostamos de ouvir ensinamentos de palavras e muitas coisas, né? Alguns gostam de pregar, e as pessoas respondem à nossa mensagem
mas muitos não oram porque não veem uma eficácia nas suas orações. E assim mesmo, Jesus disse que a atividade mais importante dos seus discípulos tem que ser a oração. O fato, de acordo com Jesus, é o templo, que é a casa que somos nós, de acordo com Jesus, é que o templo não deve ser chamado de centro de louvor, centro de adoração. Ele não disse que nós deveríamos ser chamados de centro de pregações, ou mesmo a igreja seria chamada de centro de pregações. Não, ele disse, a minha casa, a casa de meu pai, será chamada casa de oração. Ele não disse que será chamada casa de musicais, casa de avivamento, casa de evangelismo, casa de reavivamento. Ele disse, a minha casa, casa de meu pai, será chamada casa de oração. Peraí, se seremos chamados casa de oração, por que não oramos ou por que não gostamos da reunião de oração? Ele disse a razão pela qual nós vivemos aqui nessa terra não é para clamar, não é para pregar, não é para orar, não é para fazer outras coisas a não ser orar. Orar tem que ser o foco maior, tem que ser a prioridade. E por que a oração não tem sido a prioridade para alguns, se é a prioridade para Deus? Você tem que ouvir isso cuidadosamente, porque isso pode mudar a tua vida para sempre. Por que é que devemos de orar? O que é a oração? Se Deus é soberano, por que é que devemos de orar? Se Deus é soberano, isso quer dizer então que Ele tem poder de fazer qualquer coisa que Ele queira em qualquer hora. Ele pode mudar qualquer coisa que Ele queira porque Ele é soberano. Se Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira, então por que orar? Será que a nossa oração influencia a Deus? Se ela influencia, então Deus não é soberano, porque aí nós teríamos um Deus que poderia ser manipulado. Agora, se Deus tem todo o poder, por que então que Ele precisa que a gente ore? Se Deus pode resolver os problemas da terra, por que Ele espera que nós venhamos pedir a Ele? Se é Ele que tem todo o poder, se é Ele que é soberano, é onipotente, onisciente, onipresente, por que é que Deus não faz a obra? Por que é então que precisamos orar? Isso são perguntas importantes que nós temos que refletir na sua resposta. Interessante, nós vamos ver hoje o porquê que precisamos orar. Vamos ver hoje por que Deus quer que você ore. Por que a oração é a atividade mais importante do mundo. Um grande líder disse uma vez, parece que o homem sem Deus não pode fazer nada, mas sem o homem, Deus também não vai fazer nada na terra. Por que Deus precisa do homem? Por que Deus precisa que você ore? Para que as coisas aconteçam na terra? Vamos a algumas respostas. O que você está para ler ou para ouvir, na verdade, pode mudar a sua vida. A oração ela foi criada desde o começo de todas as coisas. Em Gênesis, capítulo 1, Deus criou os céus e a terra. Deus fez uma terra linda, maravilhosa, tudo perfeito, tudo muito bom. E Deus colocou tudo na terra para sustentar a vida do homem. Primeiro Deus cria a provisão, primeiro Deus cria o ambiente, primeiro Deus cria o paraíso para depois colocar o homem no paraíso. Quando Deus terminou tudo, quando tudo estava pronto, então Deus formou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26 nos diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus disse, façamos. Já falei nessa matéria que aqui nós temos a trindade intrínseca, o Pai, o Verbo, a Palavra e o Espírito do Senhor. A trindade onisciente, onipotente, onipresente, a trindade divina, soberano, de eternidade a eternidade. Façamos, ele não fez sozinho, façamos o homem à nossa própria imagem, conforme a nossa própria semelhança. Então o homem
é, na verdade, um ser formado. Todas as demais coisas ele liberou a palavra, mas o homem ele fez com as próprias mãos. O que ele fez? Um boneco de barro. A palavra homem, no original hebraica, também pode ser chamada de Ish. Ish. E Ish é o nome que Deus deu ao ser, ao boneco de barro que ele está fazendo, ao espírito vivo. O boneco de barro em si se chama Adão, mas o espírito vivo, Ish. Deus criou um ser espiritual. Deus tirou um pedaço de si próprio e soprou o fôlego de vida, e esse boneco de barro foi feito alma vivente. Então este homem, na verdade, é Ish. O homem é um ser espiritual, pneuma, que possui uma alma, psique, e que mora num corpo, soma. O homem não tem um espírito, o homem é um ser espiritual. E a palavra aqui para esse ser espiritual, então, é Ish. E Ish é plural. Ish significa toda espécie chamada homem, o todo. Todos nós somos chamados homens. Deus disse, vamos fazer a nossa imagem. Imagem significa natureza, imagem significa característica. Façamos o homem conforme a nossa característica, conforme a nossa natureza. Uma espécie espiritual, assim como Jesus disse em João 4, Deus é espírito, Deus criou um ser espiritual. Mas para se comunicar nessa terra, ele vestiu esse ser com um boneco de barro, o corpo. A nossa própria natureza, a nossa própria característica. O homem já era como Deus é, semelhante a Deus. E a tentação da serpente é que Deus sabe que no dia que dela comer, sereis semelhante ao Altíssimo. Olha que mentira. O homem era a única espécie que já era semelhante ao Altíssimo. O homem é a única criatura que existe que tinha a imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura tinha a imagem e semelhança de Deus. Nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem animais, nem aves, nem peixes. Nenhum anjo tem a imagem de Deus. Miguel não tem a imagem de Deus, Gabriel não tem a imagem de Deus, Lúcifer não foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então você é a única criatura que tem a imagem e semelhança de Deus, como Deus é. Por isso que Jesus vem, resgata, restaura esse homem e diz, tal como ele é, somos nós. Então, é a mesma imagem e semelhança. Por isso que a Bíblia diz que você não deve adorar a anjo, arcanjo, querubim, porque você foi criado à imagem e semelhança. E os anjos são conservos dos homens para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas Deus está dizendo, façamos o homem. Ish. A imagem, a própria semelhança, a nossa própria natureza, a nossa própria característica. Que esse ser seja como nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Que eles funcionem como nós. E então Deus disse, e essa é a mais importante declaração, Gênesis 1, 26. Disse Deus, façamos o homem, está junto, se envolveu, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, façamos, ele está junto, mas que ele tenha domínio. Ele sai da equação para dar ao homem o livre-arbítrio. Que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado que se move sobre a terra. Eles tenham domínio sobre a terra. Permita que eles tenham domínio. Permita que eles. Essas foram as duas palavras mais perigosas que Deus já falou. Façamos, mas domine eles. Quando Deus estava criando o homem, ele se envolve. Façamos, primeira pessoa do plural, ele está junto. Mas quando Deus delega autoridade, ele sai da equação. Quando Deus fez o homem, ele liberou o homem para ter opção de escolha, livre-arbítrio. Primeiro Deus diz, façamos, criamos. Ele põe a própria mão para fazer esse boneco de barro.
Mas quando veio para o desígnio do homem dominar a terra, domine eles, ou dependendo da sua tradução, permita eles. Façamos nós, significa que Deus estava envolvido. Mas quando Deus disse domine eles, permita a eles domínio e autoridade. Significa que Deus saiu da equação e deu ao homem liberdade de escolha. Quando Deus deu ao homem domínio sobre a terra, ele não se incluiu a si próprio. Permita que eles tenham domínio sobre a terra. Você está entendendo bem a gravidade dessa fala? Foi a declaração mais perigosa que Deus já fez. O que Deus estava fazendo? Ele estava saindo da equação e dizendo que nessa terra, para você se comunicar materialmente, tem que ter corpo, tem que ter matéria. Então ele sai da equação porque ele é espírito. Seria muito bom que Deus tivesse dito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e dominemos nós, eu com o homem. Seria muito bom que ele tivesse dito, e tenhamos nós domínio sobre a terra. Mas ele não disse isso. Ele disse, permita eles, que eles dominem, que eles tenham domínio sobre a terra. Quando Deus fala, o que ele fala se torna lei. Ele próprio se submete à sua palavra, porque ele colocou a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas. Quando Deus fala, o que ele diz não muda mais. E a palavra de Deus está sobre Deus, porque ele zela em cumprir a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude a sua palavra, para que se arrependa. Deus nunca vai violar a sua palavra, ele nunca vai quebrar as suas leis. O livro de Salmos nos diz, eu tenho colocado a minha palavra e o meu nome acima de todas as coisas. Eu tenho colocado a minha palavra acima do meu nome. E interessante que no hebraico o nome significa o ser e o ser significa o nome. A palavra, o nome, é o que é e o que é o nome. Então, em hebraico, o nome de uma coisa é a própria coisa. Então, quando você vê um nome em hebraico, é a própria coisa. Por isso que quando Moisés pergunta, Senhor, qual Deus que falou comigo? O que eu vou dizer ao povo? Diga o eu sou. Quando Deus diz, eu coloquei a minha palavra acima do meu nome, quando ele fala, ele próprio se submete àquilo que ele falou. Por isso que ele fala pouco. A palavra dele vai prevalecer. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É como se ele dissesse, eu sou Deus, mas eu vou obedecer e submeter ao que eu disse. Eu vou obedecer e submeter à minha própria palavra. É impossível a palavra de Deus mudar. É por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus. É por isso que o povo perece por falta de conhecimento da palavra. É por isso que Deus não fala muito, porque ele se submete à sua palavra. Quando ele fala, o que ele fala se torna lei. E a lei que ele fala tem que se cumprir. Inclusive ele próprio, porque ele jamais vai falar uma coisa e não vai fazer. Por isso que quando Moisés perguntou, qual é o teu nome? Deus fica perplexo com aquela pergunta e Deus disse, meu nome? Meu nome é eu sou o que sou. Esse é o meu nome, o eu sou. Essa é uma resposta perfeita para um Deus criador, um Deus onipotente, onipresente, um Deus todo-poderoso, soberano. Porque na língua original, no hebraico, o nome é uma coisa e a coisa é o próprio nome. Então Moisés estava perguntando a Deus, como tu descreves a ti mesmo? Como tu descreves quem tu és? E ele diz, eu sou o que você necessita que eu seja. Eu sou o que você quer que eu seja. O que eu sou depende do que você quer que eu seja naquela hora, naquele momento. É por isso que em todas as páginas da Bíblia, o nome de Deus muda página a página. Então Moisés começou a escrever o nome de Deus, Yahvé, pontinhos, Yahvé, pontinhos, Yahvé ou Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Tzidkenu. Ele coloca o nome de Deus e um pontilhado para você preencher o espaço em branco com o que você necessita que ele seja naquele momento. Ele se torna aquilo que você precisa.
Se você está enfermo, você pode conhecer Yahvé Rafá, o Senhor que sara toda enfermidade. Se você está numa situação de aflição e angústia, você pode conhecer o Yahvé Shalom. O nome dele muda para paz. Eu sou a vossa paz. Se você está sem dinheiro, ele pode mudar o nome dele para Yahvé Jireh. Eu sou a sua provisão, a sua providência, aquele que supre todas as tuas necessidades. O que você precisa que ele seja, o nome dele vai mudar para suprir a sua necessidade. Ele vai ser aquilo que você precisa que ele seja. Deus não cura, ele é a cura. Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Senhor que te dá saúde. Ele é o Senhor seu médico, Yahvé Rafá. Deus não tem paz. Ele é a própria paz. Ele é o Shalom. Ele é o Yahvé Shalom, o Jeová Shalom. Jeová se tornou carne há 2000 anos atrás e habitou entre nós. O Verbo se vestiu num corpo humano. O Verbo se fez carne. E o seu corpo, a parte humana, física, é chamada de Jesus. É chamada de Emanuel. Ele se tornou Yeshua. Yeshua significa Salvador. Isso é o que ele era no Antigo Testamento, salvação. Ele era o Salvador no Antigo Testamento, Joshua. Ele era salvação. Ele se tornou salvação em carne e sangue, veio como Emanuel, o Deus conosco. Então, dentro de Jesus estava o Deus Todo-Poderoso. É por isso que Jesus tinha um problema para explicar o seu nome para os líderes religiosos. Por exemplo, um dia Jesus disse a eles: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. No dia seguinte, ele muda o seu nome para eu sou o caminho. No dia seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Outro dia, eu sou o bom pastor. Eu sou a vida. Outro dia, eu sou o autor da vida. E o povo dizia a ele: mas quem é você? Nos diga claramente. E ele disse: eu estou dizendo em todo tempo. Se você está com sede, eu sou a água da vida. Se você está na escuridão, eu sou a luz da vida. Se você é um pecador, eu sou o Salvador. Se você está morto, eu sou a ressurreição e a vida. Quem você quer que ele seja para você hoje? Deus diz: eu tenho colocado a minha palavra sobre o meu próprio nome. Isso é muito importante. Quando Deus fala, a sua palavra se torna lei até mesmo para ele. Então, quando Deus disse a Abraão, quando Deus disse a Adão, quando Deus disse ao homem: domine ele, que ele tenha domínio sobre a terra, isso se tornou uma lei, que ele tenha domínio sobre a terra. Interessante nós observarmos, então, essa posição, domine ele. Com quem Deus estava falando? Ele estava falando com o ser humano. Permita eles essa coroa da criação que eu coloquei no paraíso, que eles tenham domínio sobre a terra. O que significa domínio? Domínio significa autoridade, poder, governo, reino. Domínio significa quem tem direito, quem é legal. Permita eles terem o governo sobre a terra. Que eles, a minha imagem e semelhança, a coroa da criação, tenham domínio sobre a terra e não nós, mas eles. Então, você humano, Deus disse: eu te dou autoridade, domínio, porque você tem corpo, e é o corpo que você tem contato com a matéria, com a terra. Você então tem domínio, autoridade. Deus estava dizendo ao boneco de barro: eu te dou poder e autoridade sobre esse planeta. Só que tem um problema. O que é humano? O humano é um mistério. O humano é um espírito dentro de um boneco de barro. O humano é um espírito dentro de um corpo sujo de terra. O humano é um espírito que mora numa casa de terra. Nosso corpo é 100% criado do pó da terra. Então, seu corpo é 100% pó.
Só que você, a sua essência é 100% espírito. Então o humano é um espírito que possui uma alma e mora, reside dentro de um corpo de terra. E Deus disse: permita que esse boneco de barro, esse homem que tem do meu espírito e que tem uma alma, domine sobre a terra. E isso se tornou lei. Então presta atenção aqui num segredo espiritual. Aqui está um princípio espiritual muito importante. Qualquer espírito na terra sem corpo é ilegal na terra. Qualquer espírito na terra sem um corpo não tem direito para ter poder na terra. Porque Deus fez uma lei, permita a eles, um espírito com um corpo, terem domínio sobre a terra. Então qualquer espírito que não tem corpo é ilegal no planeta Terra. Isso é um princípio, é uma lei maior de Deus. Para ter autoridade, para ter domínio na Terra, tem que ter um corpo. Você não pode entender a Bíblia pelo racional. As coisas espirituais se entendem espiritualmente. Então você precisa entender esse princípio, essa lei que Deus estabeleceu. Seria muito bom que Deus tivesse dito: vamos nós ter domínio junto com o homem nessa terra, mas não. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. Se Deus tivesse falado, dominemos nós, então, na verdade, ele estaria se incluindo, mas ele se exclui da equação. Ele não fez isso, ele sai da equação. Que eles tenham domínio sobre a terra. Aí vem o salmista com uma tremenda revelação no Salmo 115, versículo 15 e 16. Salmo 115, verso 15 e 16 diz: sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Sejais abençoados pelo Senhor, o Criador dos céus e a terra. Os altos céus são os céus do Senhor, pertence ao Senhor, isso é território dele. Mas a terra, planeta Terra, ele deu aos filhos dos homens. Precisamos entender essa verdade para entender a essência de espírito, alma e corpo. A terra ele deu aos filhos dos homens. Que o homem seja abençoado pelo Senhor, o Criador dos céus e da terra. Os céus, o alto céus, é território dele, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. E ele coloca o homem na terra para estabelecer o reino dele na terra. Por isso que a terra, território, precisa ser estabelecida o reino. Deus criou uma lei que diz: somente os humanos, quem tem corpo, é que é legal nessa esfera da terra, que tem contato com a matéria. Somente os humanos é que têm autoridade legal na terra. Por isso que os espíritos caídos, quando eles foram lançados para a terra, eles perderam seus corpos. E Jesus nos deu poder e autoridade porque eles são ilegais, eles não têm corpo. Por isso que o espírito procura um corpo para poder se manifestar, para poder agir, porque ele não tem corpo, então ele é ilegal. E aí ele procurou o corpo de uma serpente. A primeira sessão de possessão demoníaca. Qualquer espírito sem corpo é ilegal na terra. Por isso que quando o sangue, a vida da carne está no sangue, quando o sangue passa de fluir no corpo, a alma sai desse corpo e a pessoa morre. Por quê? O espírito sem corpo é ilegal, então ele não pode permanecer nessa terra. Deus incluiu a si próprio nessa lei. Façamos, mas domine ele. E Deus nunca quebra a sua palavra, nunca quebra a sua lei. Você já notou, quando você lê a Bíblia, quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, ele encontra um ser humano para ser o meio legal de Deus fazer alguma coisa? Por quê? Porque é o humano que tem direito legal de agir nessa terra. É o humano que tem poder legal de liberar todas as coisas na terra. É o humano que tem a licença para fazer negócios na esfera da matéria, da terra.
É o humano que tem a licença para fazer negócios na terra. É por isso que Deus precisa do homem para que as coisas aconteçam na terra. Ele tem poder, mas é você que tem a licença. Ele tem poder, mas é o homem que tem a permissão. Ele tem poder, mas é o homem que ele deu autoridade. Você já fez a pergunta para si próprio, quando Satanás estava conversando com Eva, por que Deus não parou? Por que Deus não interviu? Quando Eva estava para comer do fruto, por que Deus não parou Eva e disse, não, Eva, não é para comer? Por que Deus não interviu? Quando Eva estava para comer do fruto, Deus já sabia o que iria acontecer. Quando Eva deu o fruto para Adão, por que Deus não interviu ali e parou ali? Porque ele sabia que toda a raça humana iria cair. Se ele sabia que a raça humana iria cair, por que ele colocou a árvore no jardim? Até o final dessa palavra a gente vai responder isso. Quando Adão estava para comer o fruto, por que ele não parou ali, não interviu ali para salvar ali a humanidade? Bom, a resposta aqui, na verdade, é porque Deus não tinha corpo. Ou seja, ele era espírito e como espírito, ele se fez a si mesmo ilegal quando ele disse, domine eles na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao Filho dos homens. Então, ele próprio, sendo espírito, não tinha corpo. Então, ele se fez ilegal. Ele tem todo o poder, ele é autoexistente, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é soberano, ele é eterno de eternidade a eternidade, mas ele jamais quebra a sua palavra. E Satanás sabia que Deus nunca iria quebrar a sua palavra. O diabo sabia que Deus precisaria de um corpo para fazer negócios nessa terra. Agora, o diabo também perdeu seu corpo e também era ilegal. Mas, como o princípio do seu reino é rebelião, então ele procura uma brecha, procurou um corpo para agir. Então ele vai até a serpente, negocia com a serpente, que era a limária do campo, mais astuta que Deus tinha feito. É como se ele dissesse à serpente, eu preciso de um corpo. E o diabo faz um negócio com a serpente. E é por isso que Deus sentenciou e amaldiçoou a serpente, dizendo, rastejará sobre o seu corpo e pó comerá todos os dias da sua vida. Deus disse, amaldiçoada está porque você cedeu o seu corpo para um espírito caído, para o diabo. É por isso que todo espírito maligno, nós temos autoridade no nome de Jesus e podemos expulsá-lo, porque eles são ilegais. Então você pode expulsar porque você é legal, você tem corpo nessa terra, então você é legal nessa terra. O espírito maligno é só espírito, ele não é legal. Você tem a autoridade que Jesus te entregou, você pode expulsá-los. Todo demônio tem medo do ser humano que sabe a autoridade que tem. Todo demônio tem medo daquele que conhece a sua autoridade. Por isso que Satanás luta para você não aprender a verdade e não conhecer a sua autoridade em Cristo Jesus. Você tem um corpo, os espíritos malignos não têm corpo, perderam seu corpo quando foram lançados dos céus por terra. Você tem autoridade, eles não têm autoridade. É por isso que Jesus venceu a morte e ele disse, em meu nome expulsarão demônios. E você vai expulsar em nome de Jesus e ele tem que sair. É por isso que todo demônio está buscando um corpo para possuir. Porque eles têm um corpo que foi consumido. Então ele é só espírito. E eles precisam de um corpo para poder funcionar legalmente. E aí então há a possessão diabólica, a possessão demoníaca. Deus não poderia interferir na decisão que ele criou Adão e Eva com livre-arbítrio. Deus não poderia intervir na decisão que esse homem tomou de comer do fruto. Por quê? Porque, na verdade, Deus é espírito. Satanás sabia que se ele interferisse sem ter corpo, Deus teria quebrado a sua palavra. E se Deus quebrar a sua palavra uma vez só que seja, nós não podemos confiar mais nele. Mas é impossível que o Senhor quebre a sua palavra, é impossível que o Senhor minta. Então Deus manteve a sua palavra. Ele ficou assistindo
O diabo possuir o corpo da serpente, a serpente enganar Eva. E o diabo ficou entusiasmado, achando que tinha pego Deus. Achando que estava vencendo e dizendo para Deus: "Oh, você é espírito, você não pode vir." O diabo achou que teve vitória, dizendo: "Eu destruí a espécie que o Senhor criou. Eu destruí o homem que o Senhor criou." E Deus não pôde vir naquele momento por não ter um corpo, por ser só espírito. Mas o diabo esqueceu, ou não sabia, que Deus não tinha corpo, mas ele ainda podia falar. Ele não tinha corpo, mas ele tem voz. E ele falou Gênesis 3,15. Ele falou a primeira profecia de Cristo Jesus. Olha que revelação tremenda em Gênesis 3,15. "Porém inimizade entre ti, serpente, Satanás, e a mulher, entre a tua semente, a semente da serpente, e a semente da mulher." Peraí, a mulher não tem semente. Abre um parênteses aqui. "Esta, a semente da serpente, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Aqui, na verdade, parafraseando essa palavra de Deus, essa sentença ao diabo, era como se Deus estivesse dizendo ao Satanás: "Sabe, Satanás, você possui o corpo de uma serpente ilegalmente, e quem tinha autoridade para te expulsar dessa serpente era Adão e Eva, eles não fizeram. Eles foram seduzidos aí pelo engodo da serpente. Sabe, Satanás, eu sou espírito e agora, nesse momento, eu não posso ir aí. Eu não tenho corpo. Mas eu quero declarar uma palavra. A mesma espécie que você enganou, a mesma espécie que você seduziu, a mesma espécie que você usou uma mulher para tentar destruir a minha criação, eu vou usar a mesma espécie. Uma virgem, uma mulher, vai me emprestar o corpo e eu vou colocar legalmente uma semente no seu ventre. E eu irei até a terra em carne e sangue para esmagar a tua cabeça legalmente." Olha que coisa tremenda. A primeira profecia acerca de Jesus, Gênesis 3,15. "Porém inimizade entre a serpente e a mulher. A tua semente." Deus sabe que a mulher não tem sêmen. Quem tem sêmen é o homem. O que Deus estava dizendo? "A virgem conceberá e dará à luz a um filho." A semente da mulher é o verbo de Deus se fazendo carne. É o verbo de Deus encarnando e vindo na espécie humana. E o Senhor está dizendo: "A tua semente, esta te ferirá." A serpente, né? "Porém inimizade entre a mulher, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente, a semente da serpente e a semente da mulher." A mulher não tem semente, então é a virgem conceberá. "Esta te ferirá a cabeça." Quem? Esse que nascer da virgem esmagou a cabeça da serpente. "Tu lhe ferirás o calcanhar." Quando? Na cruz do Calvário, o cravo foi colocado ali no calcanhar. Mas nosso Redentor venceu a morte. É por isso que Deus disse ao diabo: "A mulher que você usou para destruir o meu plano, ela se tornará um pesadelo para o inimigo." Por isso que todas as vezes que Satanás vê uma mulher se levantando no poder e na autoridade do Senhor, o demônio fica endemoniado. O demônio fica deprimido. Todas as vezes que o diabo vê uma mulher se levantando na autoridade do nome de Jesus, é lembrado ao diabo a espécie que Deus usou para vir ao mundo legalmente. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Por isso que Deus tem um plano muito especial para as mulheres nessa reta final da igreja. É por isso que você tem, muitas vezes, tantos problemas. Satanás odeia todo aquele que conhece a sua autoridade no nome de Jesus. Satanás odeia aquele que quer aprender a verdade da palavra de Deus. O diabo pode te odiar, mas Deus te ama. Deus te ama. É tremendo nós entendermos essa revelação e depois do intervalo eu quero continuar e concluir essa revelação junto com você. Deus abençoe e até daqui a pouco.